Vamos lá, pessoal. Então, resolvendo essa nossa última parte da resolução das questões da prova de aprendiz marinheiro do assunto movimento uniforme. Vamos lá, questão de 2016. Para cumprir uma missão de resgate em alto mar, um navio precisou navegar com velocidade constante. Ora, isso aqui é o que determina o nosso movimento ser uniforme, né? A velocidade constante, de 25 nós por 1.800 km, até o local onde estavam as vítimas. Sendo assim, é correto afirmar que o navio chegou ao local de resgate, hein? Então ele quer saber o tempo que o navio levou para chegar ao local de resgate. O tempo é dado o quê? A variação do espaço, ou seja, o espaço que ele percorreu, né, a distância que ele percorreu, dividido pela velocidade com que ele percorreu, já que a velocidade é constante, o movimento é uniforme. A distância que ele percorreu é 1.800 km, certo? Com que velocidade? De 25 nós. 25 nós. Mas nós não queremos isso em nós, né? Nós queremos saber em quilômetros por hora, porque nós queremos a resposta em hora. Aí ele está dando aqui a relação, né? Que um nó é igual a 1,8 km por hora. Se um nó é 1,8 km por hora, 25 nós vai ser o quê? 25 vezes 1,8. Agora é só a gente fazer essa continha aí, vamos fazer aqui embaixo, né? Olha aqui, eu tenho 1.800 e aqui 1,8. Vamos esquecer essa vírgula para fazer a divisão. 1.800 por 18, é só dividir 18 por 18, dá 1, e sobra 2 zeros, certo? Mas eu tirei a vírgula, esqueci a vírgula, né? Eu não posso esquecer a vírgula. Então, eu tirei a vírgula só para fazer uma quantia melhor. Então, agora, na hora do resultado, eu tenho que botar a vírgula de volta. Como eu estou fazendo uma divisão e eu tirei a vírgula, eu vou acrescentar um zero em cima. Então, 1.800 dividido por 1,8 é igual a 1.000. Sobrou embaixo só o 25, certo? Porque aqui vai dar 1. 1,8, 1.800 dividido por 1,8 dá 1.000. Aqui embaixo ficou 1. Ora, ficou 1.000 dividido por 25. 100 dividido por 25 é 4, né? 25 vezes 4 é 100. Tem mais um zero aqui, 40. Essa divisão, então, 40 horas é o tempo que o navio leva para chegar lá. Gabarito está lá na letra D, certo? Continuando, então, questão de 2017. O gráfico abaixo representa uma caminhada feita por uma pessoa durante a sua atividade física diária. Então, aqui está o gráfico. Sobre essa atividade, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção certa. 1. A pessoa caminhou sem parar por 2 horas. Vamos ler todas as alternativas primeiro. A distância total percorrida foi de 9 km. O movimento foi uniforme na ida e na volta. Na volta, o módulo da velocidade média foi de 6 km por hora. Nesse trajeto, a pessoa ficou em repouso por 20 minutos. Então, o que ele quer? Ele faz 5 afirmativas sobre esse gráfico e quer saber quais são as corretas. O gráfico é o quê? O gráfico da distância sobre o tempo. Então, nós temos aqui no movimento uniforme o gráfico da distância sobre o tempo. Ele se caracteriza por ser uma reta. Por quê? É só se lembrar lá da equação horária. A equação horária do movimento é S é igual a SO mais V0T. Ou seja, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, a característica é uma reta, certo? Então, o que a gente já pode ver aqui? Que essa 3 está correta, porque o movimento foi uniforme na ida e na volta. Nós temos uma reta e uma reta. Então, esse movimento foi uniforme, tanto na ida quanto na volta, certo? Por quê? Porque o gráfico é uma reta. Vamos ver as outras. A pessoa caminhou sem parar por 2 horas.
Ora, a gente vê aqui que ela começou no tempo igual a 0 e foi caminhando até o tempo, até 1 hora. Teve 1 hora de caminhada. Depois nós vemos que aqui nós temos uma reta paralela ao eixo do tempo. Ou seja, durante o período de 1 hora e 1 hora e meia, essa pessoa não saiu do quilômetro 6. Ela ficou parada. Então, ela não andou o tempo todo. Porque nesse período de tempo aqui, nesse espaço de tempo, ela permaneceu em repouso. Então, a pessoa caminhou sem parar por 2 horas? Não, está errado, certo? A distância total percorrida foi de 9 quilômetros. Ora, ela saiu da origem, 0, e percorreu durante 1 hora, foi até o quilômetro 6. Então, ela andou 6 quilômetros. Permaneceu de 1 a 1,30 parado, andou 0. E depois de 1,30 a 2, ela estava em 6 e parou em 3. 6 menos 3 é igual a 3. Então, ela andou 6, mais 0, 6, mais 3, 9. Então, a distância total percorrida foi de 9 km. Beleza. Na volta, ou seja, nesse trecho aqui, o módulo da velocidade média foi de 6 km por hora. Aí não interessa, né? Porque se o movimento é uniforme, a velocidade foi constante o tempo todo, né? Então, em qualquer ponto, tem que ter sido 6 km por hora. Mas o que a gente pode ver aqui? Ela andou, estava em 6 e veio para 3. Ela andou, velocidade média, 3 km. Em quanto tempo? Ora, de 1,5 a 2, 0,5. 3 dividido por 1,5 é 3, divisão de fração, repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, 6 km por hora. Então, foi a velocidade que ela desenvolveu no retorno. Então, também está certo. E a última afirmação, nesse trajeto, a pessoa ficou em repouso por 20 minutos? Não, nós já vimos que o repouso está aqui entre 1 e 1,5. Então, esse repouso foi de 30 minutos. Então, está errada. As alternativas corretas é a 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 está lá no gabarito na letra E. Certo, pessoal? Vamos lá, pessoal. Última questão do assunto movimento uniforme, questão da prova do ano passado, ano de 2018. Então, nós temos uma figura aqui e depois ele fala: o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil prevê para o próximo ano a conclusão da construção de 4 submarinos convencionais e um submarino de propulsão nuclear. O moderno submarino convencional pode manter, quando submerso, uma velocidade média de 25 km por hora, enquanto o nuclear de 50 km por hora. Considere um cenário em que um navio inimigo aproxima-se de uma plataforma de petróleo da Petrobras distante 100 km da base naval de submarinos. A Marinha do Brasil resolve então enviar um submarino a fim de dissuadir o inimigo. O nuclear encontra-se pronto para partir da base e o convencional encontra-se em pronto emprego no mar a 75 km de distância da mencionada plataforma. Desconsiderando qualquer tipo de correnteza e considerando que tanto um quanto o outro possam deslocar em linha reta submersos até a plataforma e que o critério de escolha do submarino por parte da Marinha se baseia apenas no menor intervalo de tempo de deslocamento para chegar ao destino, marque a opção que apresenta o submarino que será escolhido e a diferença de intervalo de tempo entre eles. Então, qual é a situação? Eu tenho um submarino convencional de pronto emprego aqui a 75 km da plataforma, onde foi avistado um navio inimigo. E tenho o submarino nuclear, que está na base naval, que se encontra a 100 km de distância da plataforma. Eles querem saber qual submarino deve ser acionado para que chegue no menor tempo possível até a plataforma para dissuadir
esse navio inimigo. Então, eu tenho que calcular o tempo de deslocamento dos dois submarinos. O tempo do submarino convencional é o quê? ΔS, a distância que ele vai percorrer, sobre a velocidade dele. A distância que ele vai percorrer é o quê? Ele está a 75 km da plataforma. 75 km. A velocidade dele é de 25 km por hora, é o dado da questão. 75 dividido por 25 vai dar 3 horas. Então, o submarino convencional leva 3 horas para chegar até a plataforma de petróleo. E o submarino de propulsão nuclear? Então, o tempo do submarino nuclear vai ser o quê? ΔS sobre V. Só que ele não está a 75 km. O nuclear está a 100 km e está atracado na base naval. Então, 100 km. V é o quê? A velocidade dele? 50. Ele vai levar 2 horas. Então, qual o submarino que tem que ser escolhido? O nuclear, porque ele vai chegar em 2 horas. E ele vai chegar, eles querem saber também o tempo, né? Não só qual o navio, ou o submarino, mas a diferença entre os tempos dele. Então, a diferença entre o nuclear e o convencional é de 1 hora, né? Então, o gabarito fica lá na letra A, né? O nuclear vai chegar 1 hora antes do convencional. Certo, pessoal? Beleza? Então, aqui nós encerramos a primeira parte do nosso curso, né? A primeira aula, a aula 1, né? Que foi dividida em 3 partes sobre movimento uniforme. Agora, eu ainda vou passar para vocês um breve resumo do movimento uniforme, tudo aquilo que vocês precisam saber para gabaritar as questões de movimento uniforme na prova da EAN. Então, no próximo vídeo, vai ter um resuminho, uma explicação teórica dos principais pontos que vocês precisam saber para a prova da EAN. Nos vemos, então, depois do resumo, na aula 2, que vai ser sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Certo?